Nós temos aí 45 minutos no máximo, e eu não vou mais prometer que eu termino hoje, porque a gente não precisa disso. A gente precisa é que Deus trabalhe em nós e fale conosco pela palavra dele, né? Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, nessa versão aí, a NVI, onde nós estamos elaborando algumas coisas a respeito da maturidade. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Estava falando lá atrás, estava falando para nós, né? Ele estava falando numa carta e menciona a gente aí. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza de Deus e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É uma carta direcionada a crentes, ele está colocando assim. Por isso mesmo, igreja, ele coloca, empenhe-se para acrescentar à sua fé. Aí vem algumas coisas. Veja, empenhe-se para acrescentar à sua fé, como a gente viu lá em cima, a fé que vocês receberam não foi produzida em nós, recebemos, a fé é um dom de Deus. Acrescentar à fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o quê? O domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Um dia a gente para ver cada um deles, tá? Mas isso aqui é de grande significado, porque são esses elementos da nossa vida cristã. E ele completa no verso 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem, não só existindo, mas elas estiverem crescendo em suas vidas, porque ela pode existir, não pode? Domingo de manhã nós nos encontramos aqui. Ok. O encontro existe? O encontro existe? Existe. Mas ele está acontecendo? Nem sempre. Isso não é novidade. A questão é que a gente só está pensando isso agora. Então, eu se fosse Deus, eu diria para a igreja, é o seguinte, não façam mais isso. Parem com essa história. Não façam mais isso. Não façam a coisa existir, mas não acontecer. É muito fácil, na vida, de uma maneira geral, a gente não deixar Deus executar aquilo que é a coisa que Ele quer executar na nossa vida. É mais ou menos assim, você recebeu de casamento, ou no casamento, uma caixa bonita, uma caixa de madeira, que a pessoa foi lá na fábrica, eu vou comprar um jogo bem bonito de porcelana, para dar de presente para meu amigo que vai casar. E ele manda personalizar, inclusive, manda escrever na caixa de madeira assim, né? Parabéns pelo casamento, fulano e fulana, que esses pratos e essa louça
que elas enfeitem a mesa de vocês, que ao redor desses pratos muitas coisas aconteçam e que, sabe, uma mensagem bonita. E você gostar tanto daquele presente, levar para casa e guardar. Aquele jogo bonito, guarda e nunca usa. Aí o irmão da igreja diz assim: vamos juntar as panelas? Vamos. Aí você pensa: mas nem tenho prato lá em casa. Porque na sua cabeça, eu tenho, mas existe um jogo de porcelana, de pratos, de jantar, existe, está em casa, na caixa, mas eles não, o quê? Eles não acontecem. Estão todos bonitinhos, numa caixinha escura, um em cima do outro. Eles não acontecem, eles não vão para a mesa, eles não servem, eles não embelezam. Aí responda para mim: para quê? É uma lembrança, pastor, é uma lembrança de casamento, não dá, porque vai quebrar inclusive algumas peças. Espera aí, é uma lembrança de casamento que você ganhou? Quantas vezes durante o ano você lembra da pessoa que deu esse jogo com ele na caixa? Tem lembranças? Não tem lembranças. Agora você prepara a mesa e você esparrama aquele jogo na mesa e você lembra, porque ele é sempre bonito. Você lembra, e mesmo que fosse feio, esse jogo feio que eu ganhei do meu amigo, você está lembrando dele, né? Ele está servindo ao seu propósito. Ele está servindo. Vai quebrar? Vai. Nada é eterno das coisas aqui da terra. Vai quebrar, vai chegar um dia que tem metade. Vai chegar um dia que tem uma peça. Outro dia eu estava na minha mãe, ela disse: sabe aquela doceira? Eu disse: qual? Aquela doceira que você falou que era... Gente, algum dia, em algum momento, em algum lugar, eu disse para ela que ela, né, no dia que ela fosse dar as coisas, que eu queria aquela doceira. Uma doceira que, quando eu era criança, sentava, ficava olhando lá naquele, não é cristaleira, aqueles armários com, né? Olhava aquela doceira de vidro, um vidro salmão, todo trabalhado, e eu achava muito bonito. E eu gostava. Daí um dia, não sei, há anos atrás, eu devo ter falado alguma coisa, ela guardou. E ela disse: sabe aquela doceira? Eu disse: tá, sei, né? Sim, então, pode levar. Daí ela disse: isso aqui eu ganhei de fulano, isso aqui eu ganhei no casamento, não sei o quê. Tem umas 3 peças de coisa lá em casa, que ou fazia parte de um jogo, ou é peça única, ou sei lá. Então, um dia, aqui, lá vai quebrar. Mas até ele quebrar, você lembrou muito da pessoa, né? Então, veja, quando a gente abre a palavra de Deus e começa a ver isso, porque se essas qualidades existirem, elas existem, e estiverem crescendo em suas vidas, não é crescendo na igreja, tá? Isso aqui também é artificial, né? Se elas estiverem crescendo, isso aqui nunca vai crescer. E existe. E está na igreja. Mais crente do que todos nós. Que passa a semana inteira aqui. Mês inteiro. Mas não passa disso. Então, assim, se existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês façam o quê? Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. E penso eu que tudo o que a gente quer na nossa vida é ser produtivo. Alguém aqui nasceu para ser um improdutivo? Um estéril? Vazio? Ontem eu estava lembrando de uma historinha dos mais velhos aqui, todos vão lembrar, todos. Lembra do Jeca Tatu? Lembrou? Quem que era o Jeca Tatu?
Era um personagem caipira que fazia parte daqueles almanaques de farmácia, né? A senhora lembra da sua época. E por que eu lembrei disso? Que eu fui fazer exame de sangue esses dias e por causa da mudança aí de alimentação tudo, o médico falou assim, você está com anemia. Eu disse, por isso que eu estou tão para baixo, né? Por isso que eu estou tão desanimado. Aí ontem, conversando com o pessoal aqui, lembrei, assim, eu lia muito aquelas histórias do Jack Tatu, né? Por que ele estava desanimado? Por que ele estava sempre preguiçoso? Por que, na historinha, né? O pessoal mais novo não vai saber, mas na historinha, lá no almanaque, ele era o sujeito que levantava, se arrastando, ele já era curvado, se arrastando, sujo, a enxada estava encostada na porta da casinha dele, uma casinha bem, daquela casinha da roça, e o mato crescendo, e ele com fome, ele não saía para trabalhar porque ele estava cansado, desanimado. E tudo isso para dizer assim, tome vitamina, ferro, para sarar da anemia. Sadol, biotônico, né? Para sarar da anemia. Por quê? Porque isso é ruim. O homem pode se levantar, sabe, meses, se encostar no umbral da porta e ficar olhando lá para fora, precisa trabalhar. Ele pode até fazer isso por um tempo, mas ele não pode passar a vida assim. Ele não pode passar a vida com anemia espiritual, falando do cristão. Ele não pode passar a vida encostado na porta da igreja. Ele não pode passar a vida cristã encostado nos irmãos, dizendo assim, irmãos, olha, me dá aí um suporte, porque eu não saio do lugar. Isso é ser inoperante, improdutivo. Inoperante, improdutivo. Aí Pedro diz lá, para que vocês não sejam inoperantes, improdutivos. Isso não é bom. Qual é a maior realização de um homem? Eu estava compartilhando agora há pouco aqui. A maior realização de um homem, qualquer homem normal, você diz, a maior realização que ele pode ter como homem, sozinho, é ele ter um sucesso profissional. Pessoal, não importa a profissão. Não importa a profissão. Mas quando ele se dá, não tem a ver com dinheiro também. Sucesso, porque ganha dinheiro, nada disso. Mas aquilo que ele faz com prazer, faz bem feito, e ele se sente realizado. E em seguida, ele faz sempre, não é uma coisa que ele fez uma vez, mas é algo da sua vida que faz com que ele se sinta um homem produtivo. Por isso que muitos homens, quando se aposentam, têm uma fase em que ele curte a aposentadoria, a segunda fase que ele curte a aposentadoria, a terceira fase que ele curte a aposentadoria, e a quarta fase que ele morre. Isso é bem curto, viu? Não é assim? Quero me aposentar. E ele faz tudo e se aposenta. E quando ele pega o tutu, o que ele faz? Viaja. Ele viaja. E dependendo da quantidade que ele recebeu de indenização, de recursos, ele vai fazer viagem até ali, até lá, várias vezes. Só que daqui a pouco, gente, começa a ficar meio chato esse negócio. Porque a gente não foi feito para ser viajante. Né? Aí ele pega um pouco do dinheiro e ele compra alguma coisa para ele passar o seu tempo. E ele pode comprar Fusca, né? Tem gente que nem se aposentou, já faz isso. Compra Fusca, mexe no Fusca, tira do Fusca, põe no outro Fusca, muda do Fusca, compra um outro Fusca, troca de Fusca, muda o Fusca, pinta o Fusca, mexe no motor do Fusca e fica com isso. Até a hora em que ele chega à seguinte conclusão: não dá, preciso de mais. Uma Kombi, né? E para ele sair dessa improdutividade, porque mexer no Fusca não sai do lugar nunca, para sair dessa improdutividade, às vezes acontece, né? Vem os netos. Não é assim? E quando vem os netos, começam, eu posso ajudar, eu posso levar para a escola, eu posso buscar, eu posso isso aqui. Eu tento, viu, Tiago? Mas
os netos crescem, e depois que eles crescem, o vovô é o quê? É só o vovô. Né? Por isso que eu faço tudo para curtir eles um pouquinho, porque, gente, daqui a pouco, passa pelo vô e o velho aí, ó, não é? O velho aí, o interesse deles muda. E você volta naquele negócio do que eu faço, para que eu sirvo. Nisso, um já morreu, o outro está morrendo, e o outro vai morrer daqui a pouco. Então, por isso que tem muitos homens voltando para a ativa. Não, às vezes nem é por necessidade, mas por se sentir o quê? Produtivo. Agora, vamos transportar isso para aquilo que Pedro está dizendo. Vocês não foram feitos por Deus para serem improdutivos, estéreis. Como compartilhado já, Deus na planilha dele, Deus é um bom desenhista, tá? Ele sabe fazer as coisas muito bem. Detalhe, ele não usa borracha. Então, quando ele estava desenhando o plano dele para a sua vida, ele não teve enganos, erros, ele precisou pegar a borracha celestial e apagar, dizer, isso aqui está errado. Ele não erra. Então, quando ele planejou a sua vida, ele planejou ela para ser produtiva, sem ser cansativa. Ele planejou para ser produtivo, sem ser estressante. Ele planejou para ser produtivo, sem ser repetitivo. Há uma característica que Deus colocou em todos nós, da criatividade. Sabia disso? Dê um papel, um lápis de cor para a criança e deixa ela criar. Não sabe nada. O que ela começa a fazer? Risco. Faz um negócio, olha, você diz o que é isso? Ela não sabe. O que ela criou, ela não sabe, mas ela dá um nome. Ela já sabe, ela pode nomear, porque é dela. Ela criou. Às vezes eu recebo alguma coisa assim, daí a mãe que viu desenhar diz, é cabeça para baixo. E vão crescendo e vão melhorando. Onde é que o negócio começa a diminuir a ponto de chegar na vida adulta, você não sabe fazer uma casinha? Quando que é o problema? Quando o adulto começa a criticar, questionar, podar, cercear a criatividade da criança. Aí, na medida que ele cresce, ele vai parando de criar, vai parando de criar. Mas tem umas situações em que nós forçamos a barra. Meu filho, você já tem 16 anos. O que você vai ser? O que você vai ser? O que você vai ser? Você está perguntando para ele o que você vai ser profissionalmente, eu acho. É essa a pergunta que todo pai faz? O que você quer ser? O que você vai ser? Aí ele fica, meu filho, você tem que responder, porque vai ter que fazer vestibular, você vai ter que escolher uma área. Aí a pressão injusta sobre o filho. Ele era criativo, deixou de ser criativo, e agora você quer que ele responda uma pergunta que vai fazer grande diferença na vida dele. Que ele tome uma decisão que vai fazer grande diferença na vida dele. E para encurtar a história, nos tornamos todos adultos com pouquíssima criatividade. Pouquíssima criatividade. Quase zero. E para piorar isso, vem um mundo de coisas para nós já pré-criadas. No formato, no jeito, na fórmula que eles decidiram. E eles chegam para você e dizem, baixa aí o aplicativo. Não é assim? Quantas vezes você ouve na semana, baixa o aplicativo? Baixa o aplicativo. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você é estimulado a fazer isso? E no aplicativo já tem as respostas, você só tem que completar alguma coisa. No sistema que o mundo faz, é assim, o mundo cria para você não precisar pensar, para você não precisar criar. Aí eu volto para a Bíblia e eu vejo um Deus que está dizendo assim, ei gente, não existe aplicativo celestial.
O aplicativo celestial já desceu na terra. O aplicativo celestial já foi derramado no dia de Pentecostes. O aplicativo celestial já veio e ele já está instalado nos crentes. O aplicativo espiritual é aquele que a gente chama de Espírito de Deus, sopro de Deus, Espírito Santo. O aplicativo espiritual é aquele que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas nessa falta de criatividade, a gente esquece o que Deus já baixou em nós e vamos atrás das coisas já prontas. E quando nós temos as coisas prontas, não criamos nada. Pedro está dizendo o quê? Para que vocês não sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, vamos continuar lá o texto, né? Todavia, se alguém não as tem, e não fique chateado com a expressão ali. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto. Míopes espiritualmente. Como é que a gente pode falar de maturidade? Como é que a gente pode fazer uma oração para Deus? Deus, eu quero crescer, eu quero experimentar a maturidade, Deus, eu quero ser operante, eu quero ser produtivo, eu quero ser homem, eu não quero viver as coisas de criança, eu não quero viver o tempo todo naquela coisa de pensar como criança, agir como criança, decidir como criança. Aquilo teve a fase, mas hoje eu sou homem, barbado, pai de família, homem de Deus. Eu quero agir como um homem de Deus, maduro, responsável, que bate no peito e diz assim: eu assumo essa responsabilidade. Que bate no peito e pode dizer isso para Deus, pode dizer em casa, pode dizer na igreja, pode dizer na sociedade. Eu assumo essa responsabilidade. Eu vou falar um negócio desse, e daí se eu não consigo? Lembra? Isso é maturidade. Aí quando a gente chega nisso, a gente começa a dizer assim: mas como é que eu vou crescer se eu não estou enxergando o caminho? Como que eu vou dar os primeiros passos se eu estou cego? Então veja que Pedro lá atrás está dizendo para aquelas coisas acontecerem para que não sejam cegos. Porque quando nós estamos com dificuldade para enxergar, o que a gente enxerga é o que está perto, só o que está perto. E olha, o pessoal do óculos aqui sabe do que eu estou falando. Gente, lá atrás, nos meus 30 anos, eu enxergava até o que não devia. Eu ia lá na casa do meu pai, ele com o óculosinho dele caindo, ele precisa trocar de óculos. Eu olhava assim. Aí ele começava a ler e dizia assim: eu vejo tudo embaçado assim. Aí ele trocava de óculos, melhorava. Daí a pouco, eu pensei, mas esse negócio não termina nunca? Vai virar uma, né? Hoje eu sei o que é isso. Como é difícil. Eu estou com óculos na loja, eu estou com óculos em casa, estou com óculos no vidro lá do carro. Porque não dá mais para entrar no supermercado sem óculos. Que horror! Tempos atrás, bastante tempo já, eu e Eliane, os dois ceguinhos, né, numa mesa no restaurante. Quem disse que conseguia ler lá o cardápio? Sim, ridículo isso, né? Longe eu continuo enxergando, viu? Eu fico aqui distante e enxergo você. Aí alguém tinha dado a ideia: nessas situações usa o celular. Daí a gente começou, né, abrir a lente ali para enxergar. Agora imagina você no mercado, pega um negócio que eu agora estou tendo que ler rótulo, né? Aquelas letrinhas pequenas, sem óculos, esqueça. Você não sabe, olha, você não consegue decidir. O que eu faço se eu não sei? Eu não enxergo. Eu não enxergo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, e quando a gente só vê o que está perto, gente, olha, nas coisas de Deus, só vê o que está perto, a gente julga as pessoas que estão perto, nós julgamos só o Deus que está aqui perto, o Deus que está agindo só agora. A gente não consegue enxergar o amanhã é uma incógnita, o amanhã é um medo, o amanhã Deus não vai estar lá, porque eu não enxergo o amanhã. A minha fé, ela só vai até ali. E aí eu começo a ter crises, e a gente nisso vai se esquecer do que Jesus fez por nós.
Porque quando a mente está muito ocupada naquilo que é negativo, o tempo passa e a gente se esquece do sacrifício de Jesus. Não é que está escrito lá? Esquece da purificação dos pecados antigos. E a gente, quando esquece dos pecados antigos, começa a repetir eles na vida. Portanto, irmãos, olha a palavra de novo aparecendo aí nessa versão. Na outra versão, palavra diferente. Portanto, irmãos, irmãos, é coletivo, tá? É igreja. Empenhe-se ainda mais para consolidar. Consolidar o quê? Consolidar a salvação. Consolidar o chamado. Está ali, ó. Consolidar a eleição de Deus sobre vocês. Isso aqui é interessante. Em outro momento, agora é Paulo que diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Se não me engano, é em Colossenses. Desenvolvei a vossa salvação. Não é você desenvolver a salvação para ser salvo, não, mas você já é salvo, desenvolva ela. Vamos voltar aqui no exemplo anterior. Abra a caixa de pratos e põe ela para funcionar. Pegue as riquezas da sua salvação, coloque pernas nelas, coloque braços nela. Pegue a riqueza ou as riquezas, do jeito que você quiser, no plural ou no singular, e dê vida a ela. Porque a salvação não é uma coisa morta. Deus não mandou um atestado de óbito ao seguinte: você era, e agora você morreu em Cristo. Estou aqui apresentando para você atestado de óbito. Você é morto em Cristo, viu? Defunto. Ah, gente, morri em Cristo. Estou morto e crucificado com Cristo, né? Estou esperando o dia da ressurreição. Aí nós não temos um homem com uma salvação ativa, nós temos um zumbi. Zumbi, 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 zumbi. Zumbi. Temos a salvação? Temos a salvação. Sem desenvolvimento. Andamos aí com atestado de óbito no peito, nas costas. Irmãos, estou morto com Cristo. Estou morto com Cristo. As coisas do mundo já não me tocam mais. Morri em Cristo, sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Estou só esperando o dia da morte, da ressurreição ou da volta de Jesus, o que acontecer primeiro. É assim? É assim que a gente vê na Bíblia? Jesus morreu, Juliana, 40 dias, tá? Eu era para ter te respondido já naquele dia. Eu sei que você já foi lá e já viu, né? 40 dias, sim. Jesus morreu e ficou 40 dias encontrando-se com as pessoas com quem ele se relacionou aqui na terra. Encontrando-se. Jesus não foi fazer retiro espiritual, não foi fazer mais jejum, ele ia lá no céu, ele descia no céu, descia. Ele continuou tendo toda essa coisa com o papai e se encontrou com pessoas, 40 dias, para mostrar para nós o seguinte: o fato de eu ter morrido e ressuscitado não significa que eu desapareci. Estou aqui com vocês. Estão me vendo? Temos recados para vocês. Estou aqui, preciso finalizar a obra, preciso passar algumas tarefas, preciso deixar algumas coisas escritas para vocês. Ele é ativo. Gente, é tão ativo. Olha, Jesus morreu, ressuscitou, comeu peixe. Se fosse gaúcho, comia churrasco. Se fosse italiano, comia pizza. Se fosse brasileiro, comia feijoada. Não, feijoada não, porque judeu não come. E ele, para não escandalizar, não é que não podia não, ele não ia escandalizar pessoas comendo feijoada, mas podia comer feijoada.
Estou falando do baiano, porque o gaúcho não come. Vocês estão entendendo? Homem ressurreto, ativo, participando, ministrando, explicando, comungando. Comungando, porque é comunhão com seus discípulos. Ele não ficou numa posição de dizer assim, sabe aquele momento que ele encontrou a Maria lá no jardim? Que ela confundiu ele com o jardineiro? E aí quando ela percebeu, ele falou assim, não me detenhas. Tem uma versão que diz, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Não é exatamente não me toques no sentido, é não me segure, não me impeça. Não me detenha, porque eu ainda preciso apresentar para o Pai lá o relatório do que aconteceu aí, né? Porque por Maria, ela estava grudada nele até hoje. Aí ele, sabendo daquela ânsia dela, ele disse, segura um pouco aí. Então, quando nós enxergamos isso na Bíblia, nós enxergamos o quê? Que a nossa vida cristã é para ser ativa, gente, ativa mesmo. Eu já desafiei hoje o pessoal, vocês vão executar isso durante a vida, vão fazer isso começando essa semana. Então, se o teu marido chegar em casa hoje e agir esquisito, que a princípio vai ser esquisito, está acontecendo mudança. Aleluia, né? Finalmente. Se ele começar a agir diferente, assim, não está com depressão, não está bravo com você, esposa. Não, ele está elaborando, porque ele entra na caixa, sai da caixa, entra na caixa, sai da caixa. Então ele vai estar elaborando as coisas que ele aprendeu aqui nessas últimas horas. Então deixa ele elaborar. E na hora que ele fizer uma bobagem, não cometa o erro de jogar na cara. O que adiantou ir lá no campo adentro? Não faça isso. Se você está aborrecida, fala com Deus sobre isso, mas não joga na cara do infeliz, porque não vai adiantar. Olha lá. Não, portanto, irmãos, empenhem ainda mais para consolidar o chamado, pois agindo dessa forma, vocês jamais vão tropeçar. Se nós tivéssemos dedão espiritual, ele estava o quê? Sem unha, né? É ou não é? Nem tinha unha, quer dizer, nem dedo mais. Se você pensar assim, dedão espiritual, nem tem dedo mais. E tanto tropeça aqui, tropeça lá, tropeça. E ele está dizendo assim, para que vocês não tropecem. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, isso aqui é outro assunto. Entrar no reino. Antes do céu tem o reino. Coisa linda, né? Eu não posso nem começar a falar nisso, porque eu mudo tudo aqui. É extraordinário. Todos nós temos aquela ideia de que a gente vai direto para o céu. E lá no céu vão ficar olhando e ouvindo harpa o tempo todo. Não é isso. Há um reino. Reino com rei, reino com trono, reino com súditos, reino com pessoas, reino ativo. Ativo, não é um reino passivo, não é um reino de pessoas que estão lá esperando o tempo passar. Não é um reino de pessoas que vão lá para o rei e dizem assim, falta muito. Não é um reino de pessoas que vão dormir, vão descansar da vida que teve aqui na terra. Não é esse reino. Também não é um reino de guerra. Mas é outra história, como eu disse. Assim, quando vocês chegarem no reino de Cristo, vocês vão estar providos. Gente, bagagem. Falando em bagagem, precisa ver ontem como é que foi interessante o pessoal chegando aqui, com as suas bagagens. Tinha uns com uma bagagemzinha assim, que enfiaram debaixo do braço. E uns vinham empurrando o seu colchão numa mala, assim. Com 4 rodinhas. O colchão, numa mala. Aí na hora de dormir, subiu aqui, abriu a sua mala.
procurou uma tomada, ligou lá e o colchão começou a subir. Começou a subir, começou a subir, começou a subir. E o pessoal, eu não vi essa cena, eu só escutei hoje de manhã. Virou um sofá, daqui a pouco virou uma cama. Sim. Inflava com mola. Você estava achando que era um colchão, né? Colchão de casal, né? Não, não tem milionário. Então, tem gente que chega com uma bagagem assim, daquela assim, vai passar uma semana aqui, né? E uns com uma bagaginha debaixo do braço. O que tinha dentro? Não, tinha um kit Batman. E o seu colchão? Pois é, eu acho que ela vai trazer. Ah, deu quase meia-noite, tinha mulher trazendo o colchão. Sabe, quando a gente entrar no reino de Cristo, é para a gente entrar com muita bagagem, viu? Pode levar, não vai precisar de colchão, né, Léo? Não falei de quem era, né? Não vai precisar dessas coisas todas, mas você vai precisar de muitas coisas que vão estar guardadas aqui dentro, ó. Eu cresci com Cristo, eu experimentei Cristo, eu entendi pessoas, eu me relacionei com pessoas, eu estou preparado para reinar com Ele. Pensa assim, mais um pouquinho, os versículos seguintes estão assim, ó. Por isso, sempre tereis o cuidado, Pedro está dizendo, eu vou ter o cuidado de lembrar vocês dessas coisas. Aí, pessoal, eu preciso me colocar também como Pedro, de sempre lembrar vocês. Longe de ser parecido com Pedro, mas no papel, dizer para vocês assim, gente, eu preciso lembrar vocês dessas coisas. De certa forma, eu preciso vir aqui semanalmente lembrar vocês dessas coisas. Se vocês estiverem aqui, se você não estiver aqui também não dá para fazer milagre, né? Nem Pedro podia fazer isso. Se bem que vocês já sabem, Pedro diz, se bem que essas coisas vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Então, eu também acho que a grande maioria aqui, talvez todos, não tem problema com isso. Estão firmados em Cristo, receberam a mensagem, receberam o Espírito Santo, receberam instrução, receberam a palavra de Deus, tem tudo. Mas ainda assim, eu venho aqui toda semana e eu até fico repetindo até, né? Mas é para lembrá-los disso. Pedro está dizendo agora para os irmãos em todo o tempo, em toda a terra, em todas as eras, dizendo assim, por isso, sempre terem o cuidado de lembrar vocês dessas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados. Considero importante, enquanto estiver vivo, aqui ele está falando do corpo, né? Enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Então, Pedro, que já não era um mocinho, novinho, ele está dizendo assim, considero, enquanto eu estou vivo, de fazer isso, que é escrever, inspirado pelo Espírito Santo, lembrar vocês, inspirar vocês, desafiar vocês, fazer aquilo que ele fala ali, né? Despertar a memória. Talvez domingo que vem a gente vai falar sobre isso, a nossa memória. Despertar a memória por quê? Porque a memória, ela vai e vem, né? Vai e vem. E aquilo que a gente deixa ficar e a gente rumina, ela permanece. Aquilo que a gente deixa na gaveta do seletivo, vai para o lixo. É igual sistemas de dados, entra e sai facilmente. Porque sei que em breve vou morrer. É o que está escrito ali. Em breve deixarei o corpo, o envelope, sabe, a carcaça. Em breve vou sair desse corpo como nosso Senhor. Provavelmente Pedro já tinha recebido de Deus alguma indicação de que ele não ia viver por muito tempo. Então ele já deixou claro na carta aqui. Porque eu sei que logo vou morrer, como o Senhor já me revelou, e me empenharei. Terceira vez que aparece a palavra aí, né? Eu me empenharei para que também depois que eu morrer, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Aí eu já não quero ser igual Pedro aí, né? Não estou pensando em
morrer agora, e nem Deus falou para mim que eu vou morrer agora. Então, não preciso falar isso agora. Mas eu gostaria que, lá no futuro, vocês lembrassem, poxa, Daniel falou mesmo, sabe? Ele repetia, insistia, falava. Eu acho que eu aprendi alguma coisa com ele. O que Pedro está dizendo é isso. Eu gostaria tanto que depois que eu morresse, vocês não esquecessem. É o que ele está colocando lá. Que vocês continuem lembrando. E aí eu acho muito legal que Deus honrou ele, dizendo para ele assim, eu quero trazer uma mensagem para a igreja sobre a terra, e eu quero que você registre ela. Aí pelas mãos de Pedro, o Espírito de Deus foi dando para ele as palavras, ele registrou. E os séculos passaram e a gente está aqui falando do apóstolo Pedro como um instrumento de Deus. Que daqui 30, 40, 50 anos alguém esteja falando de você como instrumento de Deus. Tá bom? Que você é capaz. Não precisa escrever outra Bíblia. Nem vai escrever outra Bíblia. Mas vai reproduzir o que você está aprendendo de Deus. E para finalizar, o último slide. Ele fala assim, de fato, não seguimos fábulas. Vamos lá. Professor de português aí. O que é fábula? Uma história inventada. Personagens de uma fábula. Fala bem alto. Animais. Personagens de uma fábula. Animais. Histórias inventadas. Para dar um significado. Para não falar que fui eu, foi o burro. Para não falar que... Entendeu? Usa os animais. Pedro diz assim... E ele diz isso porque existia, gente. Tinha gente no meio cristão dizendo... De fato, ele diz, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de Jesus. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque naqueles dias, Pedro está escrevendo isso aqui, já fazia décadas de que Jesus tinha subido aos céus. Tinha gente transferindo conceitos cristãos baseado em historinhas com animais. Muito bem tratada, muito bem elaborada. Por quê? Porque quando entra na nossa mente historinhas bem montadas, de preferência com aquilo que é animal, a gente gosta. A gente gosta. A gente vira criança. Pega a historinha lá de uma fábula, abre e a criança já aponta o dedo para o animalzinho. E normalmente eles são bem elaboradinhos, bonitinhos, nenhum agressivo assim, né? É mansinho, doce, aquele olharzinho que dá vontade de enfiar debaixo do braço. E a historinha entra, né? Por que as historinhas infantis elas entram na imaginação da criança? Porque ela é uma coisa muito bem trabalhada e ela vem acompanhada dos animaizinhos. Toda criança gosta de animal. Animalzinho. Se tiver pelo, melhor ainda. O diabo faz isso. O diabo, ele inventa fábulas. Põe animais. Elabora. Só que aqui no meio tem veneno que contamina, e eu vou ter que parar porque acabou a hora. Contamina a fé. Contamina a fé. E a última fábula que ele inventou é essa que você passa o dia inteiro com ela. Não estou condenando, não. Eu trabalho com isso, eu preciso disso, é ferramenta. Nada contra. O problema é quando esse negócio aqui, ó, amortece a minha cabeça. Entenderam? Não tem mais pensamento, não tem mais raciocínio, não tem mais reflexão, não tem meditação, não tem oração. Por quê? Porque
essa coisa aqui é uma fábula engenhosamente montada, que tem o seu valor, porém, atrás tem tudo o que não preciso para a minha vida com Deus. Aí o sujeito cresceu com isso. A nossa geração é a geração que cresceu sem pensar. Ela vai para a faculdade. Chega lá, senta. Vem o bendito. Eu sou o professor fulano de tal, eu sou professora fulano de tal. E ele vai para o texto, ele vai para a bibliografia. E ele vai começar a jogar coisas para os seus filhos. Que cresceram sem pensar. Sem raciocinar. Usaram muito pouco isso aqui, porque já vinha um negócio engenhosamente produzido, com bastante bichinho, não era bichinho, eram desenhos, eram cores, era um brilho. Tudo muito bem elaborado, assim, o brilho na intensidade certa, na cor certa, é do jeito certo, o mais fácil possível. Até o Lucas já pega o celular e já quer, nem fez 1 ano ainda. Ele não consegue, com a mãozinha dele, não consegue segurar o peso. Mas aquilo, a luz chama atenção. A luz chama atenção. E ele vê os outros, ele vê os pais, ele vê a gente. Tudo isso é informação que está entrando. E na cabecinha dele, isso é bom. Se esse negócio está na mão das pessoas, é bom. Se tem luz, melhora. Luz azul, então, gente. Azul tem que ser azul, né? Azul, então, nem se fala. Aí eles estão, daqui a 15 anos passa e está lá na faculdade, aí vem um sujeito, joga uma tela, joga uma bibliografia e diz para ele, vocês trazem aqui um negócio para mim, semana que vem, e eles vão procurar isso onde? Na biblioteca pública? Não. Eles vão procurar numa tela azul, eles vão procurar do jeito que eles aprenderam. O engenhosamente produzido está ainda engenhosamente produzido e agora mudou o quê? O que foi mudado aí? O texto. Antes era uma historinha infantil e agora era uma história que compromete a alma. E daqui a pouco, eles chegam para você e dizem, mas por que isso aqui é... Você diz que essa Bíblia aí é a palavra de Deus. Quem garante que é a palavra de Deus? Aquela criança. Quem garante que isso aqui é a palavra de Deus? Quem garante que foi Deus que mandou? Quem garante que existe mesmo um céu? Quem garante que existe um juízo? Quem garante? Pai, pensa bem. A gente morre e acabou. A gente morre e acabou, pai. Onde que eles viram isso? Onde que eles aprenderam isso? Quem está mentindo para eles? Está falando das crianças, dos nossos filhos, mas pode ser qualquer um de nós. Que fala uma coisa e faz outra. Pensa uma coisa e dispensa daqui a pouco. Ora a Deus agora, amanhã tem dúvida se Ele é mesmo Deus. Depois a gente continua. Mas a preocupação de Pedro era que ninguém fosse enganado, porque o ministério do engano começou no Jardim do Éden, e o ministério do engano é uma instituição bem grande, e não é uma instituição sediada em Brasília. Você estava achando que era em Brasília, não era? Lá no Supremo, lá na Assembleia, né? Lá que está o ministério do engano, pastor. Aí diz que ele é filial. O ministério do engano, ele está acima da nossa cabeça. É uma instituição espiritual enorme. Enorme. E visa só tirar você do foco. Por isso que ele falou, quero que vocês não esqueçam. Meu papel é lembrar vocês. Por quê? Lá atrás, parece que Deus já sabia, né, que a coisa ia piorar. Porque se na época de Pedro já tinha isso, acho que Deus já sabia. O que vocês acham? Que a gente ia chegar num tempo em que a gente ia ficar meio
anestesiados. Vamos embora? Vamos embora. Irmãs, coloque os seus maridos na cama hoje. Eles estão cansadinhos. Vamos ficar em pé. Ora para nós, Alexandre, terminando esse culto. Amado Deus, amado Pai, nos leva em segurança, Pai. Que as doces consolações do Teu Santo Espírito nos guiem em cada dia dessa semana, Deus. Que o Teu amor nos guie e nos coloque em paz em cada lugar que nós tivermos chance de entrar. Para que possamos todo santo dia entregar as nossas vidas no Teu altar e derramar da Tua graça, renovando todas essas ideias, renovando as certezas, renovando tudo que precisa ser renovado no nosso coração, Deus. É o que a gente pede cada vez mais por uma chance maior de entregar as nossas vidas em Tuas mãos. É o que a gente pede e agradece, lembrando de todos aqueles que são os alvos das nossas constantes orações também, Pai. A gente pede e agradece no nome de Jesus. Amém. Amém.